Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Questões de Enfermagem. Hoje está começando uma série especial sobre liderança para a enfermagem. E eu tenho o privilégio de começar a nossa primeira entrevista dessa série com Samantha Soto, que gentilmente atendeu o nosso convite. Ela que é coach e enfermeira. Fala um pouquinho para a gente, Samantha, o que é, qual é a sua formação e para o pessoal entender como é que é essa história, o que é coach, enfermeiro, como é que isso se junta, como isso se mistura. Obrigada, Rafael, pelo convite. É um prazer fazer parte dessa série. Eu sou enfermeira de formação acadêmica, especialista em enfermagem do trabalho, na parte de saúde ocupacional. Sou especialista em gestão empresarial e sou executive coach. E o coach é uma profissão onde você tem o profissional coach, que é treinador na tradução literal, do inglês, e ele conduz pessoas para desenvolver algumas habilidades e competências de acordo com uma meta, de acordo com um objetivo. Conduz para resultados. Bacana. Então, já que o coach ele conduz pessoas para alcançar objetivos, e a gente está nessa série aí sobre liderança, fala pra gente aí, por que o enfermeiro ele deve desenvolver essa habilidade de liderança? O que ele pode vir a alcançar com isso? Então, o enfermeiro, na realidade, na sua formação acadêmica, ele já passa por alguns desafios, logo quando ele forma e também na formação, onde ele aprende a gerir processos, pessoas, onde ele aprende sobre procedimentos. E é importante desenvolver esse perfil de liderança para que ele possa conduzir alguns processos, algumas ações e de forma a deixar o trabalho mais engajado, mais organizado, conseguir administrar melhor o seu tempo, compreender por onde que passa o papel do enfermeiro, principalmente quando ele lida com um time, com uma equipe. Então, por isso eu vejo que a liderança é tão importante para a carreira de enfermagem. E o desafio é tão grande, Samantha, porque a gente passou pela academia de enfermagem, a gente sabe como é, que a gente vê um módulo pequenininho sobre liderança e assim, coisa teórica, nada prático. E que quando você vai para a realidade, você vê que gerir processos, gerir pessoas, não é lá tão fácil assim quanto a gente imagina, né? Então, por isso aí a importância da gente desenvolver essa questão de liderança. É mais ou menos por aí? Isso mesmo, Rafael. É um grande desafio, porque na realidade lidar com pessoas é um desafio, E a gente percebe que na formação acadêmica, e eu também sou docente, na própria formação acadêmica, os alunos sempre me questionaram: professora, eu sinto dificuldade, eu sinto necessidade de um curso, de uma orientação focado para liderança, para desenvolvimento de gestão de pessoas, habilidades, porque aprender procedimentos é algo muito importante na carreira do enfermeiro, é muito válido, mas antes dos processos, dos procedimentos, e apesar de toda a tecnologia, precisamos lembrar que as pessoas estão em primeiro lugar. Você falou uma coisa que me fez lembrar de um professor. Ele falava assim: Rafael, a gente ficava ansioso em aprender os procedimentos. Ele falou: aplicar, funcionar a veia, fazer todos os procedimentos de enfermagem, isso aí você vai ter o resto da sua vida. Agora, e esse conteúdo que a gente está tendo aqui, na época era sobre administração e liderança, isso aqui você vai ter só agora. Então, aproveita. Então, a gente já viu o porquê, o motivo, a importância da liderança. Sim. E qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre líder e um chefe? Nesse processo aí de gestão de processos, gestão de pessoas. Então, tem uma diferença sim, O líder, ele é aquele que inspira, ele traz um engajamento à equipe, ele conduz uma equipe para um resultado, para um processo. Então, ele passa a inspirar pessoas através do seu comportamento, através da sua condução, e não necessariamente ele precisa ser o gestor ou o chefe do negócio. E na realidade, o gestor, o chefe, você percebe que ele tem poder, que é delegado. O líder, ele adquire autoridade. As pessoas o percebem e essa autoridade é conquistada. E por conta disso, ele acaba inspirando pessoas e processos e conduzindo a resultados. E assim, a gente que trabalha na prática no hospital, a gente percebe muito isso. Quando a gente percebe o chefe como chefe mesmo, como que é difícil desenvolver os processos, alcançar as metas, os indicadores. Agora, quando a gente percebe o chefe como líder, a pessoa na posição de chefe como líder, é gostoso, você faz aquilo ali como um time mesmo. É verdade. Como um jogador de futebol que está ali, que gosta do técnico.
Então é por aí essa ideia? É, por aí mesmo. A gente percebe que o líder, ele acredita no que ele faz. O líder, ele inspira pessoas, porque antes de inspirar pessoas, ele transpira, né? Ele transpira esse trabalho que ele acredita. Tem veracidade no que ele fala, ele está por inteiro no trabalho. Então, automaticamente, ele acaba conduzindo uma equipe. E a gente percebe que quando o profissional, o enfermeiro, ele adota uma postura de chefe, e que está muito traduzido naquele velho clichê de manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente percebe que ele perde autoridade. Ele pode até ter o poder que é delegado como chefe e gestor, mas ele perde essa autoridade. E aí, muitas das vezes, as pessoas não percebem, os liderados, o propósito pelo qual ele foi chamado para cumprir naquela empresa. Então, por mais que ele esteja à frente de alguns processos e ações, ele não vai conduzir dentro de alguns desafios que ele vai ter para gerir pessoas e processos, ele não vai conseguir conduzir de uma forma tão prática, de uma forma tão leve, as pessoas para resultados relacionados à missão e objetivo da empresa, do negócio. Me diz uma coisa, Samantha. A pessoa, ela nasce líder? É possível? O que você pensa sobre isso? Então, de fato, algumas pessoas nascem com habilidades, né, e desenvolvem competências, porque já têm habilidades de líder. Algumas pessoas têm mais facilidade que outras. O que não quer dizer que aquela pessoa que é mais tímida, que acredita que não tem nenhum perfil para liderança, não possa desenvolver. Muito antes, pelo contrário. Muitas pessoas conseguem sim desenvolver habilidades e competências de liderança e transformar significativamente a sua carreira e a sua vida. Então é possível, sim, tornar-se um líder. É possível. Ok. Conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou? Você é enfermeira, igual a maioria das pessoas que acompanham aqui o canal. Isso. Como é que você chegou nessa área, assim? Qual foi as suas dificuldades? Porque as pessoas olham assim, ela já está nesse nível difícil. Mas não, a gente passa a joelha em cima de algumas pedras. Como é que foi? Conta um pouquinho da sua história aí. Então, eu tenho 10 anos de formação como enfermeira, né? Onde é que você estudou? Eu estudei, na realidade, no Rio. Eu me formei na Universidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, né? Que foi na cidade, na realidade, de Barra Mansa e Volta Redonda. E fiz depois a minha especialização em saúde ocupacional pela Universidade de Uberaba, aqui em Belo Horizonte. E é claro que eu encontrei desafios, né? A minha primeira experiência como enfermeira foi no interior da Bahia. Eu fui para 2 cidades. E nessas cidades eu acabei trabalhando no PSF. Então foi um desafio muito bacana de trabalhar com educação, promoção à saúde. Fiquei 1 ano e pouquinho e depois eu senti necessidade de fazer especialização. Foi quando eu voltei para Belo Horizonte. De lá para cá eu iniciei minha carreira em 2008 na enfermagem do trabalho e passei por diversas empresas. Empresas da esfera federal, municipal, empresas privadas. Passei por uma instituição pública federal relacionada a ensino e pesquisa, passei por rede de comércio alimentício, passei por uma mineradora. E o interessante é que para cada emprego, para cada oportunidade tinha um desafio. E o primeiro desafio que eu percebi era, qual é o papel da enfermagem? O que esse enfermeiro veio fazer aqui? Só te interrompendo um pouquinho, eu já vi uma pessoa falando assim, por que você contrata o médico? Porque eu preciso do médico. Por que você contrata o técnico de enfermagem? Óbvio, eu preciso do técnico de enfermagem. E por que você contrata o enfermeiro? Porque a lei me obriga. Então, quando você falou aí que a gente não sabe, o meu primeiro desafio é não saber qual é o papel do enfermeiro, é mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. Eu percebo que a própria enfermagem precisa se redescobrir, se ressignificar e entender a importância do perfil e do papel que ela desempenha, né? E também o empregador, por outro lado, compreender a importância do enfermeiro. Eu passei por uma experiência, Rafael, onde eu fiz uma entrevista numa empresa que eu vi pelo e-mail o processo seletivo, e aí eu fui, fiz um portfólio das empresas onde eu passei, das atividades que eu desenvolvi, e aí nessa empresa eu lembro até hoje que o gestor ele falou o seguinte: eu preciso contratar alguém que faça exatamente a mesma coisa que o outro candidato que estava aqui, o outro colaborador, de forma diferente, porque eu preciso de resultado. Eu falei, bom, se você precisa de resultado, então você está contratando a pessoa certa, porque o enfermeiro, ele é agente transformador de um cenário, de uma realidade, e ele traz resultados. E eu saí de lá empregada. Samantha, muito bacana esse exemplo seu. E assim, quando você diz isso me faz pensar que
tem muito a ver também com a autoestima da pessoa. Sim, tem. Porque quando você se coloca como o agente de transformação que vai trazer o resultado, não é simplesmente porque você é formada em enfermagem, Sim. mas porque você tem uma autoconsciência. E o processo de coach, ele ajuda nisso? Ajuda bastante. E eu falo, inclusive, com os meus clientes o seguinte: seja não sendo, para quando for, ser mesmo. Se você não acreditar e não assumir esse papel e esse protagonismo do quanto você pode dar o seu melhor e ser a melhor versão de você mesmo, e é algo que o coach traz, porque ele ajuda a pessoa a se redescobrir e redescobrir a sua melhor versão e entender quais são suas crenças limitantes, suas crenças fortalecedoras. E a gente acaba percebendo que muitos dos bloqueios ou inverdades somos nós mesmos quem colocamos. E antes de você se tornar uma profissional de coach, você foi submetida ao processo. Você pode dizer essa palavra? Foi vítima do processo de coach? Sim, eu fui sim. Eu passei pelo processo de coach, que foi muito bom, né? Antes mesmo da formação. E realmente me ajudou a ressignificar a carreira e perceber o talento, né, que eu tenho hoje dentro da área que eu acredito, que é a educação, né? Educação, desenvolvimento de pessoas. Bacana. Pra gente terminar, fala para quem está assistindo a gente, se a pessoa sentiu a necessidade, ela quer desenvolver a liderança, ou ela quer quebrar, quer vencer qualquer barreira, timidez, para a nossa realidade. Uhum. Ela quer, por exemplo, gerenciar conflito melhor na unidade de trabalho onde ela é um supervisor, lida com pessoas difíceis. Como que ela pode quebrar essas barreiras com o processo de coach? Então, ela pode fazer o coach formal, né? Que é um processo de 3 meses, a duração mínimo, tá? Ou ela pode também participar de alguns cursos. Vou aproveitar a oportunidade para falar do meu curso, né? Hoje a minha empresa, né, em sociedade com o Bruno Bicalho, é a Academia de Excelência, que desenvolve líderes. E, inclusive, a gente está agora saindo do forno fresquinho, concurso de liderança coach para enfermeiros, né? Então, esse profissional ele pode realizar, né, um curso, né, voltado para desenvolver algumas habilidades e competências e pode ainda também agregar com o processo de coach, né? Então, por exemplo, nessa proposta do curso, nós vamos falar sobre habilidades, competências que o profissional, que o enfermeiro necessita desenvolver para aprender a gerenciar conflitos, ressignificar a carreira, aprender a realizar planejamento dessa carreira, entender em que momento que o enfermeiro entra como empreendedor, né? Se ele é aquele profissional que tem que ter tudo formatado, certinho, ou se ele pode fazer além, se ele pode fazer diferença. E essa proposta veio, inclusive, de uma demanda de alunos que sentiu essa necessidade, né? Então, assim, o coach, e que está, né, embutido aí nessa formação, nesse curso, ele ajuda muito mesmo o profissional e eu recomendo. Muito Transformou a minha vida, eu tenho certeza que pode transformar muitos outros profissionais. Muito bacana. Samantha, eu falei que era a última pergunta, mas aqui no Questões de Enfermagem, a gente trabalha a questão da preparação para concursos, né? Sim. E as pessoas, eu já percebi, muitas das pessoas falam o seguinte: eu tenho conteúdo, tenho acesso à informação, mas falta atenção, eu começo a estudar, eu começo a pensar em outra coisa, desânimo, falta de persistência. Isso aí também resolve com o coach? Demais, demais. O que acontece? Eu tenho alguns clientes que eu atendo e que participam dessa realidade e a gente percebe que um dos principais desafios é administrar melhor o tempo. Porque a pessoa que está prestando concurso, ela precisa ter toda uma organização, toda uma disciplina, né? Para que ela tenha não só um momento de estudo, mas um momento também de lazer. E ela, mais do que isso, ela precisa entender o quanto é importante para ela esse processo. E o quanto ela quer realmente abrir mão, né? Para crescer, porque decidir participar de um concurso público é uma decisão importante, né? Conflito com a família. Sim, negociar com a família, conseguir negociar o espaço, o ambiente onde ela vai estudar. E mais do que isso, se ela tem dificuldade em aprender alguma matéria, técnicas de memorização, como que ela tem técnicas para trabalhar crenças limitantes e bloqueios. Porque muitas das vezes ela pode ser muito boa em determinada matéria, mas em alguma matéria ela já cresceu com inverdades que ela não leva jeito para aquela matéria e ela pode acreditar que aquela matéria vai ser a que não vai deixar ela passar no concurso. Ou seja, então tá tudo
conforme aquilo que a pessoa acredita. Sim. E ela se bloqueia. Se bloqueia são crenças limitantes. E quando a pessoa vai prestar concurso, a gente trabalha muito também a plausibilidade. A gente tira ela da zona de conforto. Plausibilidade. Plausibilidade. Explica isso melhor pra gente. É porque o nosso cérebro, ele tem a tendência de levar a gente para a zona de conforto, para aquilo que é mais fácil, que eu estou condicionado. Lembra das nossas aulas de anatomia e fisiologia e que a gente trabalhava o condicionamento com os hamsters no laboratório? Aquele que levava o choque, o que não levava o choque, não é verdade? O que ia no queijo. Então, assim, a gente é condicionado a estímulos a todo momento. Num concurso público, né, numa preparação para o concurso público, eu preciso ter toda uma disciplina. E se eu quebrar essa disciplina, eu não conseguir ter esse engajamento, essa parceria com a família, essa negociação, eu não consigo, apesar de todo estudo, de todas as horas de estudo, eu não consigo fazer uma boa prova. Ok. Muito obrigado, Samantha. Gente, é isso aí. Agradeço muito por gentilmente ter cedido essa entrevista. O seu tempo está apertado, amanhã já vai começar o seu curso, né? Isso. E aí você deu esse espaço pra gente aí. Muito obrigado de coração. A equipe do Questões de Enfermagem, todo mundo que acompanha, te agradece também, tenho certeza disso. Eu que agradeço, obrigada. E quem gostou desse vídeo, dá um like, compartilha aí com o pessoal, que é o que me motiva a produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.